queria que você abrisse lá em Romanos, no capítulo 5, por gentileza. Aleluia. Toda palavra tem um efeito na sua vida. Sua vinda para cá não vai ficar sem resultado. Amém? Por mais que naturalmente você não possa ver, eu vou te falar, vai causar um efeito poderoso na sua vida. Vai estar no acúmulo. Vai atingir sua família, vai atingir sua casa. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Graças a Deus. No verso 5 diz assim: ora, eu estou na área mesmo. Eu gosto dessa versão na área, ela explica melhor. Aprendi melhor por ela. Diz assim: ora, a esperança não confunde. Porque o quê? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então eu quero que você entenda que esse amor, o amor do tipo de Deus, ele foi derramado dentro de nós. Por isso que o título ali, o amor, a voz do amor. E a Bíblia diz que quando você nasceu de novo, você recebeu agora em você a presença do Espírito, a moradia do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que esse amor veio para nós, otorgado por Ele, e esse amor habita em nós. Irmãos, essa questão do amor, eu já vi alguém até falar, e nós ensinamos muito no Ministério Verbo da Vida a respeito da nossa fé, alguém que vai, Senhor, aumenta a minha fé. E Deus, especificamente, a gente ensina muito isso, fala sobre isso. Deus ele não aumenta a sua fé. A fé é um exercício, a fé é o talento que você recebeu também, faz parte dessa ideia. É algo que Deus colocou em nós. Quando você nasceu de novo, uma medida de fé foi lhe entregue. Mas é interessante que a Bíblia diz também que o amor dele também foi derramado em nós. Ele derramou um amor em nós. Agora, a pergunta é, como a fé, irmãos, nós precisamos nos exercitar sobre o amor. Exercitar sobre o amor. E eu vou te falar, exercício do amor, ele é muito prazeroso, o exercício do amor. Estou falando desse amor do tipo de Deus. O amor de relacionamento, o amor de renúncia. Não é aquele amor egoísta, o amor de troca, um amor meramente humano, carnal. Mas o amor de renúncia, o amor de troca, o amor do tipo de Deus, o amor que paga preço, o amor que entende, o amor que cala. Então, hoje é um dia mais propício para falar do amor, Dani e Benedito? Maravilhoso. Dia dos namorados, está mais fácil você até absorver. Talvez você esteja aí mais inspirado para isso. E esse amor foi derramado em nós, irmãos. Agora, esse amor precisa ser exercitado. E eu vou te falar, tem uma coisa, irmãos, boa no exercício do amor. É o resultado desse exercício. Quando você vê esse resultado, ele é maravilhoso. Então, já que a gente sabe que ele é maravilhoso, você precisa entender desse esforço que precisamos fazer para exercitar, porque também na medida que você está exercendo o amor, você não faz algo que parte apenas de você. Não é uma coisa que você responde apenas por você, para você sair bem naquela foto, na resposta do outro. Mas eu vou te falar, esse amor exercitado em qualquer área, irmãos, ele explode no céu. Ele dá uma resposta celestial. A gente tem a história de Cornélio, que eu ministro sobre ela, eu gosto demais da história de Cornélio, irmãos. Rapaz, acho que Dani ministrou sobre isso recentemente também. Rapaz, que maravilha, Chegou num nível em Deus, que foi necessário Deus mover os céus, enviar anjos. Olha só, você tem que provocar os céus. Uma vez eu ministrei sobre isso. O que a gente pode fazer em Deus também, até mesmo porque não é que eu queira uma resposta de Deus a respeito do seu amor para mim também, porque senão eu começo a ficar egoísta, involuntariamente eu não começo a perceber, mas começo a fazer também para ver se eu conquisto uma troca com Deus. Mas eu vou te falar, a gente precisa fazer isso porque Ele é perfeito, Ele é bom. E a Bíblia diz assim, torne o nome do Senhor, o meu Pai, o seu Criador, o Todo-Poderoso, torne o nome dEle célebre na terra, conhecido, Apresente Deus para as pessoas. Você tem esse desejo, Muitas vezes a gente fica indignado quando você chega num canto, que de forma injusta as pessoas agora, elas estão querendo apresentar um Deus diferente daquele Deus perfeito que a gente conhece. Você não concorda com isso. Então você corre para apresentar o amor dele para que ele seja glorificado. É para que ele seja glorificado. Ele merece ser glorificado pelo seu amor, pela sua bondade, pelo poder da sua criação. Irmãos, e quem expressa isso na terra são seus filhos. Nós somos o porta-voz de Deus nessa terra. É importante a gente pensar sobre esse
esse compromisso, esse legado que está em nós também, essa responsabilidade, essa liberalidade, essa convocação de responder bem o nosso ofício principal aqui na terra, ser o porta-voz de Deus, o embaixador da sua vontade, né? Como a Bíblia diz que Jesus, ele é a expressão exata do amor de Deus, irmão, isso é muito forte. Imagina, Deus e o seu amor e a sua grandeza, a sua bondade, a sua benignidade, né? Imagina o ato da cruz, imagina o pai pegar o filho, se desfazer, né, naquele momento e por um tempo, né? Por mais que você dissesse assim, não, mas Deus deu Jesus por um tempo, né? Mas ele sabia o que ele ia fazer e ele ia trazer Jesus de volta. Você daria seu filho como Deus deu por um tempo para alguém, em favor de alguém, né? Ser escarnecido, cuspido, humilhado, ultrajado, levado para um madeiro, num lugar de vergonha, onde a sociedade compreendia que aquilo era um lugar de vergonha, e depois ser morto, humilhado, ser sepultado, você daria seu filho também por um tempo, porque às vezes você diz, não, mas foi por um tempo, Deus o trouxe de volta, você não daria, você não dá nem por um minuto, seu filho é um sofrimento. Não é verdade? E Deus fez isso, ele liberou o filho dele por mim. Que amor é esse, irmãos? A Bíblia diz, tem uma prova de amor maior do que essa? Que ele provou, você não pode exigir, às vezes a gente quer exigir alguma coisa pouca de Deus e a gente quase que coloca o dedo na cara de Deus e pergunta, e aí pai, e aí Deus, você não está vendo essa situação? Ele viu nossa situação, ele resolveu dando o próprio filho. Já está feito, irmãos, está sanado. O que a gente precisa da parte de Deus está liberado por esse amor. Quando a gente compreende esse nível de amor, o tamanho de amor e o que tem liberado para nós, irmãos, a gente puxa esse dedo de volta e diz, Senhor, muito obrigado por Jesus. Eu o conheci, eu agora estou aliançado com Ele e Ele é a expressão exata desse amor que entregou o Filho. Jesus é como o Pai. Ele disse, eu e o Pai, nós somos um. Irmãos, aí Paulo chega e diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar em quê? Irmãos, o amor já está em nós, ou seja, as condições necessárias, quando você confessou Jesus, as condições necessárias da parte de Deus, ali que isso é poderoso demais, irmãos. Isso não são coisas naturais, são coisas sobrenaturais. Precisamos saber o que de sobrenatural aconteceu na nossa vida, na nossa trajetória de crente, o que de sobrenatural aconteceu na nossa vida. Uma delas eu falava num gabinete essa semana, com Sheila e com Stephanie, né? A gente fica trabalhando e conversando algumas coisas assim, e eu falava, irmãos, é o sobrenatural de Deus, quando você, né, foi para um lugar que alguém colocou as mãos sobre você, ministrou sobre o batismo no Espírito Santo, e de repente, não foi desse jeito que a Bíblia diz, né, lá em Atos dos Apóstolos, né? E de repente veio um som, uma voz, algo que não era comum, e aconteceu com você. Isso não é sobrenatural, você não estranha isso. Isso não é esquisito, de repente você ser cheio de uma língua que você não tem e você falar agora o poder de Deus. O novo nascimento também é algo sobrenatural e a gente também falava sobre isso. É algo sobrenatural. E nesse sobrenatural, porque agora você já não é mais aquela pessoa, você diz, trocaram algumas peças aqui por dentro. Trocaram sim, irmãos. Essa cirurgia sobrenatural que foi feita naquele dia da sua conversão foi tirada as peças danificadas, irmãos. Amém? Foi colocada agora, essa retificação que foi feita agora por meio de Jesus na cruz de Calvário, te deu, né, a qualidade do original. Você voltou para o ponto original das coisas, né? Aceitando ou não aceitando. Agora, como era que a gente conduzia essa vida no velho, na qualidade antiga? A questão é que a gente, às vezes, por exemplo, é como se eu tivesse um carro e alguém fizesse uma retificagem nesse carro, mudasse o comportamento, né, de direção desse carro completamente, irmãos. E eu já estivesse com outro perfil, o perfil que todo mundo queria, que era perfeito, que era bom. Disse, rapaz, tem as garantias aí, tudo está aí, fique à vontade. Mas eu não mudasse a minha forma de dirigir esse carro. Dirigisse ele ainda naquela condição antiga. Ou seja, eu tinha o melhor, o mais excelente na minha mão, mas não estava usufruindo do poder daquilo que eu tinha na minha mão. Por quê? Porque eu ainda permanecia na comunicação antiga, num comportamento antigo, na forma de lidar. Mas alguém disse, rapaz, pode entrar mais forte agora nessa curva, você está garantido, né? Não é mais aquele carro que você tinha, mas eu ainda estou naquele modelo antigo, na minha cabeça.
Às vezes, irmãos, nós não respondemos porque as peças foram mudadas, a retífica foi feita, o poder foi concluído em nós. Mas a gente ainda somos preguiçosos a andar na natureza daquilo que nós temos, e quem nós somos e quem nós podemos. Porque a Bíblia diz que nessa retificação, nesse amor, irmãos, isso é sobrenatural. O novo nascimento mudou a minha história, mudou a sua história. Nós não somos mais o mesmo, irmãos. Quando nós queremos pensar como homens naturais, nós pensamos como homens naturais. Quando nós queremos agir como carnais, nós podemos agir. É o livre-arbítrio, é a escolha. Mas o poder que muda já está lá. O poder que mudou a sua história já está lá, ele se permanece lá. É uma questão de decisão, uma questão de escolha. Você está compreendendo essa mensagem ou não? Ok? Então o novo nascimento ele está lá, então nós não somos mais o mesmo nessa composição, né? Foi o extraordinário de Deus ao nosso favor por meio do Filho dele. Um amor expresso, um amor derramado, né, ao nosso favor. E depois desse novo nascimento, irmãos, a Bíblia diz que ele agora derrama em nós esse amor. Agora, quanto nós estamos exercitando esse amor, irmãos, quando você vai exercitar, a Bíblia, fala do poder desse amor. Ele vai te curar. Ele vai trazer paz, ele vai trazer harmonia, tudo de graça, já está dentro de nós. A linguagem do amor, irmãos, ela tem uma voz muito forte, ela muda tudo. Todos nós, homens, né, como trabalhadores, né, em casa, às vezes, em algumas atividades, eu mexo muito, eu tenho uma mini oficina em casa de ferramenta, tudo. Então, quantas vezes eu não vou mexer lá, desmontar alguma coisa, né, e você está desmontando uma máquina, um motor, alguma coisa, você quer tirar algumas peças, ou quer fazer... Irmão, tem um parafuso que aquele ali é do capeta, né? Todos sabem, mas tem um, né, irmão Manuel? Tem um que sempre fica lá, sempre dá problema, né? Tem um que é assim a vida, né? Não, Júlio? Rapaz, você chega, você tira, tem 30 parafusos, no 29 o último não quer sair, não. E aí você, cara, o que é que eu faço? Você tenta de tudo lá. Né? Então, eu já sei as táticas. Então, você tenta de tudo lá e não consegue. Mas depois eu me lembro que eu tenho um óleozinho, né? Chamado Lubre alguma coisa lá. White Lubre, não é isso? Aí eu vou lá e dou uma enxeringadazinha nada, com paciência, espero um pouquinho, bota a chave, aí o bichinho sai fazendo um barulhozinho, mas sai. Às vezes parece que está doendo, tem um sonzinho estranho, mas daqui um pouquinho eu resolvo. É mais ou menos assim. Esse amor, esse óleo que foi derramado dentro de você, é para esses momentos que a gente, está difícil, cara, só sai com White Lubre espiritual. Somente. Entendeu? E é disso que eu quero falar também um pouco com você. Então, quando ele diz que a expressão exata, Jesus era a expressão exata, irmãos, Jesus, Deus. Jesus, eu e você agora. É justo, irmãos, que Jesus veio e respondeu o que o Pai queria responder. Vocês não me conhecem, vocês não conhecem a Deus, viva, né? Segundo isso, me escute e você vai conhecer meu Pai. Foi o que Jesus quis dizer. Mas seria tão bom, irmãos, que a gente tivesse essa ousadia de dizer para as pessoas hoje, me escute e você vai conhecer Jesus. Porque você deve ser a expressão exata do amor dele. Eu e você devemos, é nossa obrigação, devemos de dever do verbo, devemos ser a expressão exata do amor dele. Porque esse poder está em nós, irmão, foi derramado em nós. Então esse amor ele precisa ser exercitado, ele precisa ser praticado. E todos os dias, irmão, se tem uma coisa que você tem oportunidade, todos os dias, nesse mundo difícil, cheio de bronca, de pressões, irmão. É dentro da sua casa, é no seu trabalho, é na igreja, é no seu departamento, é na rua. Em todo lugar a gente tem a oportunidade de estar, né, expressando esse amor, ser a expressão exata de quem Cristo foi. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outro lugar ele disse assim, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, eu diria que eu trocaria esse nome de filhos e passaria para discípulos amados. Ou seja, porque você aprendeu dele. Amém? Então, irmãos, esse amor que eu quero falar, né, ele envolve liberalidade. Né? O amor, ele muda o ambiente. A linguagem do amor, ela muda situações. Eu já ministrei algumas vezes aqui que nós temos as nossas razões das nossas vidas, somos carregados de razões. Quando a gente vai conversar, acho que o pastor Vandes conta uma historinha aqui, ministrando, ele falou da última vez, né? Do cara que estava olhando a briga lá do cara lá, os dois caras brigando, e depois o outro veio e falou, né? Olha, você viu a briga lá? Eu disse, rapaz, eu vi. Ele disse, e aí? Ele disse, você tem razão, você tinha razão. O cara foi embora, veio o outro. Aí chegou para o cara, rapaz, você viu a briga com o cara lá? Eu disse, mas rapaz, você tinha razão.
A mulher chegou para o cara e disse, rapaz, mas você é cara de pau mesmo, você disse que tinha razão para o outro, você disse para o outro que tinha razão, e o cara olhou para a mulher e disse, você tem razão, entendeu? Então, a gente, irmãos, todos nós estamos carregados de razões no nosso dia a dia, a gente tem razão, né, em relação à nossa esposa, ao nosso irmão de casa, irmão de sangue, a gente tem razão. A gente tem razão em relação ao pastor, a gente tem razão em relação ao colega de trabalho, no colega lá do seu trabalho, na sua família, em relação ao seu filho. Todos nós estamos cobertos de razão. Mas percebe isso? Que a gente carrega mais as nossas razões e muitas vezes a gente coloca na mesa as razões, irmãos. As pessoas colocam na mesa as razões. Eu contava essa semana num gabinete também, né? Meu lugar de trabalho, então a gente conta muita história, vai pegando as experiências do meu de semana. E eu contava a experiência de um homem que chegou no meu gabinete quando eu era da sede e ele mandou uma mensagem, eu quero um gabinete urgente com o pastor Norberto. Eu sempre dizia lá para a minha secretária na sede, lá eu tinha uma demanda de acho que de 80% dos gabinetes eram comigo. E aí ela disse, pastor, tem uma pessoa pedindo urgência aí no gabinete. Quando era de urgência, era mais ou menos como, né, normalmente nossos gabinetes são marcados por causa dos nossos horários, né, as demandas. Mas quando era de urgência, eu mandava liberar, porque uma causa urgente a gente tem que atender. Aí a pessoa veio, um homem, e ele foi para o gabinete, uma pessoa da igreja, e ele disse, olha, pastor, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, muito respeito pelo senhor sempre me acompanhou, e eu estou para tomar uma decisão. E nessa decisão, envolve comunicar ao senhor. É uma decisão muito dura, mas eu quero comunicar ao senhor. Eu estou com minhas malas prontas, eu estou saindo de casa hoje. E está lá a minha filha e a minha mulher, e eu não aguento mais não. Mas eu digo, eu não vou embora sem falar com o pastor. Eu amo o pastor e eu vou falar para ele. Ele disse, conta a sua história. Ele contou a história, né? E aí, da metade da história para frente, né, o que era que estava na minha mesa? As razões. Razões, irmãos. Né? Eu não ando muito com as razões, porque razões, elas se diluem com uma coisa chamada, né, clube espiritual. É amor. Final, embaixo, amor. Okay? Então, botando as razões na minha mesa. Eu fui colocando as razões, colocou muitas razões. E quando você, irmãos, não entende, né, que o poder de Deus, o amor de Deus, por isso que você tem que andar, né, exercendo, né, os frutos, né, desse amor, né, praticando. A Bíblia nos convoca, ou seja, envolve um esforço. Porque trabalhar com o amor do tipo de Deus, que esse amor liberal, envolve um esforço. É virar a chave para a parte de Deus. Você sabe que Deus ele não tem um lado humano, irmãos. Deus ele não é humano, ele é amor, ele é a expressão do poder, né? Ele é amor, ele é perfeito. Deus, ele é espiritual. Então Deus não tem um lado humano, o lado caído de Deus não existe, ok? Ele está sempre lá, mas nós temos esse lado mais natural, sabe? E a Bíblia sabe disso, a Bíblia diz, né, que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. O Espírito, ele é no Espírito que foi derramado, a Bíblia diz que foi no nosso coração que foi derramado esse amor. Se você anda, né, se você está no Espírito, ande também, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, ande também no Espírito, sabe, irmão? Então esse irmão colocando as razões na mesa, razões, você carrega muitas razões, e eu até entendo muitas vezes, né? Eu carrego minhas razões, até entendo, mas quando ele encheu a minha mesa de razão, quando eu vou fazer as contas lá, quando eu olho naturalmente, eu faço igual a mulher do cara lá, e não é que tu tem razão? Entende isso? E não é que tu tem razão? E às vezes eu me abraço com ele e vou chorar com ele e libero ele, ou eu chego, coloco as lentes do amor, viro a chave e vou olhar agora e eu vou te falar, já viu aquelas lentes especiais que quando você bota, você vê diferente, você coloca, você vê as coisas diferentes, muda o seu ponto de vista, o ângulo de onde você está vendo. E quando ele estava falando, eu digo que isso envolve um casamento, isso envolve uma família, envolve relacionamento. Mas ele falava das razões, né? E vamos imaginar aqui que talvez ele tivesse essa razão, vamos calcular, mas ele tinha razão. Eu vou te falar, e para que serve o amor? Se a vida fosse para decidir com suas razões, com seus direitos, sobre aquele vizinho lá que causa problema na sua parede, que bate à noite, que bate em cima, do menino que solta bola de gude lá em cima da sua laje, que você não aguenta lá do seu apartamento, né? Se você fosse para você decidir, né, com essas razões, para que o amor que está lá? Para que esse amor do tipo de Deus, né? Para que serve esse amor, então? Se esse amor não consegue diluir problemas, se esse amor não consegue eliminar ruídos do ambiente que a gente tem. Pensa sobre isso. Para que serve esse amor, Tibério? Para que esse amor lá foi derramado? Eu vou te falar, esse amor precisa ser exercido. Na medida que você exerce o amor, irmãos,
você começa a ver o resultado dele e o amor gera um resultado. Eu vou te falar, se tem uma coisa que você paga tudo, você paga todos os preços e você não consegue resolver o problema, mas quando você decide, rapaz, eu vou entrar com amor agora. É a única coisa que me resta para mim entrar. Não, ele não deveria ser a sua última instância. O amor não deveria ser a última instância de alguém. O amor deveria ser a peça fundamental da sua recepção aos problemas. Recepcione com amor e você já evita um caminho ruim. Você está aqui, você está entendendo? Então olhei para aquele homem, aquela mesa cheia de razões, de direito. Mas eu coloquei aquela lente do amor, né? E quando ele terminou tudo que concluiu, eu disse, eu queria pedir uma coisa para você, somente. Cara, o que você quer fazer, faça depressa. Faça depressa, vá para casa, pegue suas malas e já vá embora. Não é justo a sua família lhe aguentar, não. Você é um problema na sua casa, para a sua família. Ou você muda, né? Ou você muda e traz paz para a sua casa, para a sua família, porque você é o líder da casa, porque você é suas razões, meu amigo. E o amor, né, de pai para com filho, esse amor de Deus, e o relacionamento seu com sua esposa, e a sua casa, e o sacrifício da cruz, e a vida, e o amor, fica onde? Se só tem as razões. As razões é bom, irmãos. Até te dá esse direito, mas o resultado final para você sempre vai ser frustração. É ferro no ferro. A gente está sempre se batendo por alguma coisa. Se nós, os cristãos, irmãos, soubéssemos trabalhar com essa ferramenta do amor, sabe, você não estava naquele embate, naquele problema. Mas sabe o que acontece? Porque em meio a essas razões, tem uma coisa que envolve muita coisa, orgulho, altivez, a soberba, a resistência, né, que são características do diabo, são coisas do homem caído. E essas coisas, né, do homem caído, elas tá mais ou menos assim, é como aquele cemitério, onde aquele defunto já morreu, mas eu vou te falar, alguém separou aqueles ossos mortais e eles estão lá numa sacola, mas de vez em quando o desgraçado fica se mexendo lá, irmãos. Eu ministrei aqui uma vez, acho que foi no Santificado, que eu disse, seguinte, um homem velho morreu, mas cara, enterra bem. O amor sepulta bem o homem espiritual, o homem caído, né? Essa natureza que morreu, ela deve estar bem sepultada, porque é o seguinte, às vezes a gente sepulta isso muito mal, porque a gente quer estar dando uma olhadela nas nossas razões, e o defunto está um pouco fora. Veja se esse defunto não está se mexendo. O problema é esse, gente. Tem muito defunto se mexendo aí. Entende isso? As razões. O cara lá, o defunto se mexendo lá, defunto vivo na minha mesa lá. E eu disse, vai embora, faça depressa, livre a sua família de você, rapaz. Você é um problema para a sua família. E o cara com os olhão assim, né? Como diz aqui no nosso Nordeste, abuticado, né? Olhando para a minha cara assim, e eu não a pressão em cima dele. Aí daí um pouco aqui dali transformou-se em lágrima, ou seja, trocando as lentes da razão pelo amor. E eu comecei a conversar com ele começou a fazer as contas do casamento, da família, do relacionamento, de como as coisas lidam, das pressões que a esposa aguentou, que os filhos aguentam, e também ele aguenta, e a certa razão que ele tem, entendeu? Mas eu vou te falar, essa razão não nos dá muitos direitos, amém? Talvez ela seja só o apontamento, talvez ela esteja lá apenas como sinal, né, do que você está sofrendo, né? Mas ela não vai causar efeito para você positivo em nada. E eu me lembro que numa frase que ele falou assim, pastor, obrigado por salvar meu casamento. Fui para casa, no domingo de manhã, foi no meio de semana, domingo de manhã eu estava ministrando, não me lembro qual a mensagem, e quando eu terminei minha mensagem de ministrar, toda a igreja foi embora. De repente eu vi aquela cena, ele, a esposa e a filha descendo. Os três se abraçaram comigo, choraram. Ainda hoje estão casados, irmãos. Lá, família bem, comerciante. É isso, irmãos. As razões estavam lá, mas o que a razão pode fazer por você? Aquela razão que você tem, o que ela pode fazer por você? Me diga. Só dá certo com amor, irmãos. Esse parafuso não vai sair enquanto a gente não coloca isso aí. Então fica ruído. Não é muito fácil a gente julgar pelas nossas razões. Eu entendo você, eu me entendo, às vezes, mas eu vou te falar, nada melhor do que o amor. Isso não é só nessa questão não, irmãos. É porque esse amor que ele tem uma voz, ele não é só quando você está diante dos embates, mas eu vou te falar, ele é perfeito. A gente não consegue ler toda a descrição,
né? A bula que indica o que esse amor faz, ela é tão extensa que você não consegue ler toda a descrição. Mas ela é poderosa em todas as outras coisas, irmãos. Esse poder que a gente carrega, irmãos, ele tem uma voz universal. Ele tem uma voz universal. Você está lá, a cultura, o ambiente, o local, você está no melhor lugar, mas eu vou te falar, quando esse amor vai, ele constrange. Essas memezinhas que chama, corre aí pela internet, imagem, tudo, o pessoal coloca muita coisa, mas tem uns que eu gosto porque tem uma fala muito boa, me coloca para pensar, né? E tem um que o cara chega e sai numa casa, acho que você já viu isso, né? O mendigo está lá na rua, ele vai lá com um saco de alguma coisa que parece uma coisa, uma aparência boa, uma sacola boa. Aí ele entrega para o mendigo fica feliz da vida, e ele fecha a porta, e o cara entra com cara de riso, e ele vai embora mais na frente, e o cara abre aquela sacola com expectativa, aí é lixo. Ele fica frustrado, aí passa a segunda cena, ele batendo na porta, aí o cara sai. Aí o mendigo entrega flores para ele. Aí ele disse assim, poxa, eu lhe dei lixo e você me dá flores. E o mendigo diz, a gente dá o que a gente tem. Você tem. Entende isso? Você tem, né? Isso nos deixa até constrangido, não deixa não, gente? Você tem, irmãos, em toda esquina alguém está precisando de algo que está em você. Em toda esquina a gente tem algo que a gente... E a gente vem para cá, irmãos, e estamos inflados desse poder e desse amor. Mas eu vou te falar, talvez você não perceba, porque algo precisa ser exercido. O amor, ele tem uma voz. Ele resolve problemas. Aonde você está, irmãos? Quando você coloca o amor, quando você diz, cara, não dá, vou mudar. Aquela respiraçãozinha, aquela volta que você dá, diz, vou mudar essa situação. E você volta e diz, cara, agora já não sou mais eu, Norberto Cunha, mas eu sou agora o poder de Deus, a expressão exata do amor dele que vai entrar em ação. Na verdade, expressar Deus. O diabo quer que sejamos representantes dele o tempo todo. E muitas vezes nós somos. Somos, pastores, somos mesmo cristãos, mesmo nascido de novo. A gente vê os restos mortais começam a se mexer. Em atitude, em fala, no trânsito, em comportamento. A nossa impaciência. A gente não consegue trabalhar o nosso dia e a gente carrega nossas razões. Eu tenho razão, meu dia foi difícil, você não sabe como foi meu dia. Não é fácil não, você acha que é fácil, pastor, chegar agora no final do expediente, aconteceu isso, por isso. Eu entendo, mas eu vou te falar, além disso, você tinha isso, só que você nunca usa isso. Só que a gente nunca coloca em prática isso. Quando a gente começar a colocar em prática isso, o nosso dia fica leve. No final do dia, nós não vamos dar isso, porque o que tem em nós é isso que está mais aparente em nós. A gente dá o que a gente tem. A gente dá o que a gente tem. O amor, ele tem uma voz. Em todos os lugares, o amor tem uma voz. Razão, irmão. Sabe? Vou te falar, o amor morde a língua. Não é verdade? Você conhece essa expressão, né? Eu tive que morder a língua. Pois é, não foi você. O amor, ele morde a língua. Entendeu? Para a gente não representar o diabo aqui na terra, não representar a sua vontade o tempo todo. Ele quer influenciar nossas mentes para que a gente responda à vontade dele. O amor, ele tem uma voz. E essa voz, ela sara você e ela sara a outra pessoa. Essa voz, ela cura. Ela te tira de estresse, ela te dá paz, ela te dá alegria. Irmãos, é muito bom quem entende isso e quem decidiu começar a exercitar o amor, porque em meio ao caos a gente está em paz. Aleluia. O amor cria um ambiente de unidade. Quando não é ele, tá as razões, o que é que esse ambiente fica? Fica um ambiente pesado, um ambiente seco, e um ambiente pesado, irmãos. Só quem tem chance são os restos mortais que ficam se mexendo lá. A gente não quer aplicar essas coisas, mas só é quem tem chance. Mas quando o amor cria unidade, irmãos, é poderoso demais. Eu estava com o apóstolo Guto há um ano, acho que um mês atrás, na nossa igreja aqui em José Pinheiro, e a gente desmontando uma igreja. Tudo que faltava é o seguinte, com as razões, com os direitos, a gente tentou, por meio do amor, a gente tentou todas as formas da gente segurar mais um tempo naquela igreja para fazer uma transição boa, nossa membresia muito boa, uma igreja forte, uma igreja cheia de amor, de liberalidade, de unidade, a gente querendo sair de lá para um lugar, mas sair em paz. Mas nós somos convidados por uma ordem judicial a sair daquele lugar e ficamos debaixo de muitas pressões. Ou seja, na verdade, nós não sofremos as pressões. Existiam muitas pressões. Imagina uma igreja grande como a nossa, né, ser pedido para se retirar daquele lugar de imediato.
Eu disse, cara, a gente nunca tem como colocar isso aqui numa Kombi para outra esquina, não. Isso envolve muita coisa, mas não teve jeito. Mas o que eu achei interessante foi Guto chegar lá e a gente ficar conversando e toda a igreja brincando, se divertindo. Enquanto a gente desmontava a igreja, corria, irmãos, com coisa, tira. Uma coisa que foi trabalhada durante anos. Né? Vai para onde? Como é que a gente faz? Tinha acabado, a igreja estava linda, maravilhosa. Enquanto a gente fazia tudo aquilo, Josneto andando de bicicleta, do irmão Pedro dentro da igreja, né? Brincando lá. Meu Deus, Guto chegou e começou a dizer, não, mas deixa eu filmar esse povo trabalhando aqui. Cara, eu nunca vi um negócio desse. Sabe? A expressão exata do amor em manifestação cria um ambiente de paz onde deveria ser um ambiente de caos. Poderíamos estar chateados, né, com os juízes dessa cidade, com os padres, não sei com quem, com a comunidade, né, com o dono do prédio, sei lá, que desgraça depois de tanto tempo. Irmãos, virou um campo de diversão. Gente desmontando aquilo que parecia ser uma perca, mas a gente estava tendo como ganho. Deus está com a gente, então nós temos a maioria. Está tudo bem, vamos lá para o Garde. Lá é uma igreja, não é um prédio de igreja, mas a gente vai, está tudo bem. Estamos aqui felizes, ouvindo a palavra, continuamos crescendo. A igreja avançada é a expressão exata desse amor, esse lugar de unidade. Irmão, se não tivesse, né, essa paciência, esse amor, eu estava em meio àquilo que parecia ser o caos. O diabo querendo se divertir com a gente, mas não podia, indignado com a situação. Ou seja, criou um ambiente, né, de morte, um ambiente de ira, um ambiente de repressão, um ambiente, mas não conseguiu ver o resultado. Não deixa o diabo ver o resultado daquilo que ele quer na sua vida, deixa ele ver a expressão exata do poder de Deus. Dentro da sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu namorado, com a sua namorada, com seu noivo que você está calculando aí para casar, já começa, deixa o amor recepcionar os problemas. E os problemas vão ficar frustrados, porque o amor recepciona. A voz do amor, irmãos, é uma coisa impressionante. Né? Estou só falando de algumas atitudes. Né? Às vezes a gente diz assim, que a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que dá com a mão para que a outra não veja. Irmãos, isso é para os fracos. Né? Muitas coisas que foram escritas na Bíblia ali, estava falando sobre alguns hipócritas, que tinham alguns comportamentos. Né? Jesus falava a respeito de pessoas que ficavam orando nas ruas para ser visto pelos homens. A Bíblia diz com um fim de ser visto pelos homens. Mas eu vou te falar, se você quiser orar na rua, você pode orar. Né? Desde que seu coração esteja alinhado com Deus, Deus não tem problema com isso, não. Quando ele percebeu o amor, irmãos, ele está ligando coisas poderosas, sabe, para a sua vida, para favorecer você e outras pessoas. E às vezes a gente faz algumas coisas, nós somos acusados aqui na Zona Leste já. Alguém falou para mim diretamente, né? Indiretamente, mas querendo que eu entendesse essa mensagem. Que a gente trabalhava e a gente é uma igreja que a gente acaba, né, expondo muito, né, o que a gente faz nas redes sociais. E a gente vai expor mesmo e vamos continuar contando o que a gente está fazendo, irmãos. A Bíblia diz que a gente deve estimular uns aos outros ao amor. Como eu vou estimular aquilo que eu não quero mostrar para as pessoas que eu estou fazendo? Você vai fazer, o problema é estar com o coração certo. Não tem problema de mostrar o que você está fazendo. E a nossa igreja, ela expressa muito isso através das redes sociais, e é por lá que a gente termina estimulando, e é uma igreja que responde em amor, mas eu acho que a gente pode dar mais, a gente pode responder mais, a gente pode crescer mais. Eu acho que você pode representar melhor quem você é, a expressão exata, ele, né? E brilhe a vossa luz. Né? Como é que vai brilhar essa luz? Ou seja, então você já tem luz. Né? E Jesus, né, é esse grande luzeiro que ilumina nós. Ele diz que brilhe a vossa luz, fala a respeito de nós, que brilhe a vossa luz diante dos homens. A Bíblia diz. E brilha, ele diz que quando essa luz brilhar, o que é que vai acontecer, irmãos? O resultado vai ser boas obras. Boas obras no âmbito geral, tudo que você faz, a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus aqui, você sabia disso? Eu saí de casa hoje, né? Vim para cá, né? Deixei Deus, né? Essa mensagem aqui não é uma mensagem que eu estudei, eu quero pregar sobre amor. E eu gosto de pregar muitas vezes por inspiração, então não fiquei lá nos livros ontem estudando, não. Quero pregar sobre amor, eu quero pregar por inspiração, que o Senhor possa falar. E isso é a minha obra, irmãos. Eu estou trabalhando aqui, trazendo para você, estendendo para você, te estimulando a esse amor. Precisamos estimular, mas eu vou te falar, atos de serviço, atos de amor, atos que você pode responder todos os dias, em qualquer esquina, irmãos. Nós temos a oportunidade hoje de representar um pouco desse amor de Deus. Eu vou te falar, nós mudaríamos a história rapidamente se a igreja se levantasse hoje, né? Um pouco dessa mensagem, dissesse, rapaz, vamos mudar a história da humanidade. A gente mudava a história da humanidade. Porque o que é que a gente está fazendo? Né? Enganados até, com os nossos dedos estendidos o tempo todo. Está errado, está errado, está errado. Está errado. Isso está dizendo, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Ei, o mundo não está precisando da minha razão nem da sua razão.
O mundo está precisando do nosso amor. O mundo está precisando de Cristo. Menos dedo e mais amor. Aponta o amor. Mas, pastor, mas a gente tem razão. Tem. Quem disse? Eu não estou dizendo que você não tem razão. Agora, depois, venha me dizer. A sua razão que você queria me contar hoje. Venha sexta-feira me dizer o que você conseguiu por meio dela. Porque eu estou querendo crescer também. Se essa razão está fazendo algum efeito na sua vida, então eu não estou entendendo como lidar com as razões. Venha me contar o que você conquistou pelo meio dela. Agora decida dizer, rapaz, sabe? As pessoas dizem assim, você não tem vergonha na cara não, você ainda faz isso. Esse tipo de vergonha na cara eu perdi faz muito tempo. Eu quero perder mais ainda, sabe? Eu não quero carregar o orgulho, eu quero carregar o amor. O amor, ele tem uma voz, ele muda o ambiente. Ah, eu não aguento mais esse ambiente. Realmente tem ambiente que a gente não aguenta mais. Tem ambiente que ele já está pesado demais, a gente não aguenta. Se você não aguenta, mas você diz, mas eu não aguento, mas eu tenho, infelizmente, isso é meu karma. Isso é minha cruz. Então mude o karma, muda a cruz, irmãos. Tenta esse ambiente, um ambiente solúvel, um ambiente de paz. Você tem as ferramentas que faz isso. Bote o óleozinho. Ai, que lubo do amor aí. Estava com meu filho Júnior. Há uns 15 dias atrás, foi eu, Josinete Júnior e as meninas, acho que Sheila e Stephanie, pegar um material para acho que era o jantar das mulheres, né? Aquela mulher lá que a gente foi pegar lá. E a gente fiquei com o Júnior dentro do carro, lá naquela rua das Castanholas, conversando. Júnior, meu menino, ele gosta muito ele ministra de vez em quando aqui na igreja, ele fala sobre essa questão, ele gosta muito de falar sobre atos do amor de Deus. Ele é muito liberal, generoso. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque muda a nossa vida e muda a vida de outras pessoas. E dá uma resposta e apresenta Deus para a sociedade perdida. Vou estar encerrando. Aí, Júnior, comigo no carro, a gente conversando, e eu aquelas ruas da Castanhola ali meio esquisita, e eu vi pessoas, de vez em quando uma pessoa subia o carro lá, e vi um cara, vendedor de picolé. Até então, eu não tinha percebido ele, né? Um senhor magro, alto, uns 45 anos aí. E eu conversando com o Júnior, e ele passou. Quando ele passou, eu olhei ele passando no retrovisor do meu carro aqui, por acaso. Eu creio que é Deus dando um comando, né? Rapaz, você tem um amor, você pode exercitar. Aí eu me lembro que eu dei uma buzinada e ele voltou. Eu nem falei nada com o Júnior, ele voltou. Eu disse, e aí, rapaz, como é que está seu dia aí? Aí ele ficou olhando para mim assim, porque nem todo mundo vive perguntando, gente. A gente precisa, né, perguntar, dar atenção para as pessoas. Não importa em que nível da sociedade ela está, o que ela faz, o que ela vive. Mas são pessoas, são vidas, não importa. São vidas, vidas são vidas. Né? E aí dá uma resposta para as pessoas, fala com elas, comunica. E aí ele, não, tá bom, ficou olhando assim para mim, não, tá tudo bem. Eu dizia, vendeu muito picolé hoje? E ele disse, já vendi alguns. Né? E eu vi um cara trabalhando, outros tomando cachaça, um trabalhador aqui. E eu disse, quanto é o picolé? Ele, R$2. E aí eu só tinha R$20 no meu bolso, aí eu peguei os R$20, eu disse, eu quero 10 picolé. Rapaz, aí ele subiu uma alegria, ele disse assim, graças a Deus, e abriu um sorriso para mim, disse, poxa, vender 10 picolé de um, eu queria picolé, irmão, nem chupo picolé, né? E eu vender 10 picolé num momento só, né? Mas na verdade ali, meu irmão, não é a minha bondade, eu não tenho bondade em mim. Jesus disse, bom só tem um. Jesus estava se apresentando como um humano ali, naquele momento ali. Ele disse, tem um que ele é perfeito, o Deus Criador. Jesus tinha a possibilidade de queda, Jesus podia errar. Jesus não errou, não foi porque ele era Deus e não conseguia entrar o erro nele. Se ele tivesse topado, ele tinha caído, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Mas ele não pecou, ele decidiu não errar. Ele pagou o preço de resistir ao diabo. A Bíblia diz que ele resistiu ao diabo. E o diabo fugiu dele. Por essa resistência. Amar, irmãos, é uma resistência ao diabo muito forte. Você sabe disso, né, irmão? Você está calado aqui como que não soubesse de nada. Às vezes eu fico pensando, você está caladinho aí, mas você sabe dessa verdade. E certamente Deus comunicou alguma coisa para mim e para você hoje de manhã. E quando aquele homem abriu aquele sorriso, ele disse, graças a Deus, tirou o chapeuzinho dele da cabeça. Rapaz, aí não é porque a bondade está em mim, é porque Deus quer comunicar alguma coisa para mim. Deus quer comunicar alguma coisa. Eu disse, estão aqui, ó, são 10 picolés. Aí ele, o senhor quer de quê? Eu disse, não quero de nada. Esses picolés agora que eu comprei, eles são seus. Eu estou lhe dando os picolés para você. Eu comprei 10 picolés, os picolés são seus. Aí ele ficou lá e disse, mas... Aí ficou agoniado e começou a ficar um pouco nervoso.
Mas, meu irmão, eu fiquei pensando, R$ 20 fez tanta diferença, irmão. Um pouco de amor vai fazer tanta diferença. Aí você chega lá, está tão escasso naquele lugar, sabe? Às vezes está tão escasso dentro da pessoa que você está se relacionando com ela, dentro da sua casa, está tão escasso que você nunca parou para pensar que aquele pouco que você poderia dar ali faz tanta diferença. Alguém está precisando do pouquinho que você está aí, porque talvez você não tenha exercido fortemente esse amor e você não consegue dar muito porque você não está exercendo. Porque na medida que você exerce, irmãos, você vai vendo o resultado. Então você fica transbordando. Quando você está transbordando, você pode até dar mais. Mas quando a gente não exerce, tudo é muito pouco. Então a gente é muito limitado. Mas eu fiquei pensando comigo, eu digo, como é que R$ 20, irmãos? Não que não seja importante, eu sei que R$ 20 exatamente para isso vai fazer tanta diferença para outros, para mim talvez, para você talvez não faça muita diferença assim, mas como que R$ 20? Mas não é R$ 20. Era isso aqui, ó. Entende isso? Não é um valor, é uma voz que leva um resultado que muda, não é R$ 20. Talvez aquele homem fosse ver essa diferença para ele sim, mas talvez, eu vou lhe concluir essa história, fosse ele pensando assim, por quê? Talvez fosse, ele tivesse feito de repente, pergunta, Senhor, fala comigo hoje. Quantas pessoas não vêm para cá, irmãos? Diga assim, Senhor, fala comigo hoje. E Deus fala. Mas Deus vai falar usando você. Deus fala. Mas a gente fica nas nossas limitações, nas nossas razões, no nosso entendimento natural. Pastor, como faz isso? Exercício, exercício. Amor como fé são coisas que se desenvolvem. Não é justo não desenvolver esse amor. E ele ficou inquieto e querendo se comunicar comigo. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor vá-se embora, porque o senhor está perdendo tempo de vender esses 10 picolé. Comigo aqui o senhor não vai ter mais nada não, já acabou. Né? Mas receba, é Deus te abençoando. Pronto. Agora entregando Deus para ele. É o Senhor, é Deus te abençoando, não sou eu, é Deus te abençoou. E ele foi embora, irmãos, numa alegria. E eu digo, não era muito, irmãos. Eu fiquei tentado naquela hora assim. A resposta que aquele homem deu, eu disse a Júnior, meu filho, na mesma hora. A resposta que aquele homem deu naquele momento ali, eu fiquei me mexendo. Né? Eu disse, se eu tivesse R$ 100 aqui, eu ia dar ele agora. Eu ia pedir, chamar ele de volta. Eu ia surpreender ele mais um pouco. Mas, irmão, fiquei me mexendo e eu não tinha. Ou seja, o amor agora começou a gritar, querendo fazer mais, quando ele é exercido. Ele tem uma resposta. Quando você tem a resposta do amor, você agora fica tentado a fazer mais. Olha o que Deus fez, irmãos. A Bíblia diz lá, eu li no último dia de ceia que eu ministrei, e a Bíblia diz lá no livro de Isaías, que ele olhou e viu o resultado do penoso trabalho das mãos dele. Sabe, o penoso trabalho da mão de Jesus, quem é? Você. Você é o resultado. Né? Você é o resultado. Agora você pergunta para você mesmo, eu estou sendo o resultado? Ele vê você como resultado, mas pergunte a você, eu sou o resultado? Você me merece, Jesus? Eu sou o resultado mesmo? Eu estou fazendo isso? Isso aí é entre você, não é uma acusação. É você mesmo se perguntar. E aí eu fiquei olhando ele no retrovisor para ver o comportamento dele, e ele parou, pelo menos enquanto eu vi, umas 4 vezes. Tirava o chapéu da cabeça, olhava para trás. Tirava o chapéu, ia. Olhava para trás. R$ 20. Entende isso, irmãos? Está tudo sobrando em nós. É muita comida sobrando em nós. A gente vai mudar a vida das pessoas. Com atos. Com atos. Está sobrando em nós. Está aqui? Queria que você ficasse com essa mensagem. A voz do amor. Onde é que está, pastor? Na verdade, sou eu que estou precisando. Não. Você pode estar precisando, mas você tem. Talvez você não tenha recebendo o que é de direito seu, porque você também não está dando. Você fechou as portas para o seu. Não está recebendo o que tem lá. Pensa sobre isso. Carrega isso como uma mensagem para hoje. Para você fazer as contas. Vá lá no seu quarto hoje. Fecha ele. É sua oração. Senhor, quanto eu estou dando disso que o Senhor colocou dentro de mim. De uma forma tão forte que a Bíblia diz que derramou.
em coisas. Não somos perfeitos. Errar não deve te levar para um tribunal de julgamento. Eu errei, eu queria ser assim, eu estou lá de novo. Eu só estou te dizendo, as suas razões não vão te ajudar em nada. Não vai fazer nada, Everton, nossas razões por nós. Só são pesos. Mas a gente está lá com elas. A gente escreve. Traz uma pessoa para discursar sobre suas razões. Não é assim? Como é que a gente faz nos nossos relacionamentos, no nosso casamento? A gente mete o dedo da razão. Não estou dizendo que você não tenha. Não estou aqui para julgar a sua razão. Eu estou perguntando, tem óleo que tira esse parafuso? Tem. Ninguém resiste ao amor. O amor é uma coisa, a Bíblia diz que o amor constrange. 1 Coríntios 5, não abri a Bíblia não foi, gente? Abri? Foi. Mas 1 Coríntios 5, na versão Revista Almeida e Corrigida, no capítulo, acho que no versículo 3, eu não tenho certeza, 5, ele diz que o amor não suspeita mal. Eu gosto dessa versão. Diz que o amor não suspeita mal. Guarde seu coração, guarde suas razões, entendeu? E volte para casa e desarruma as malas. Talvez você seja o problema. Segura as pedras aí. Só estou transmitindo o que é bíblico. Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade. Obrigado por nos constranger com o seu amor tão real, só expresso. Imagina ele em prática, Deus. E nós carregamos esse poder em nós. Então, muito obrigado, Pai. Toda palavra ela causa um efeito. Eu sei, Senhor, que aumentou esse efeito em nós hoje. Mas precisamos fazer alguma coisa com ele. Então, essa é uma mensagem do amor gravada hoje de manhã, Senhor. Que ela chegue aos ouvidos de outras pessoas, que ela seja indicada, que pessoas conheçam. Quando o Senhor quer comunicar coisas mais profundas. Então, Senhor, nós estamos constrangidos aqui pela decisão de mais de 2000 anos atrás, de mandar Jesus naquele madeiro. Eu não conseguiria, Deus, liberar um filho à morte, mesmo que fosse temporal, por um tempo. A haver tanto sofrimento. Mas o Senhor, Pai, esqueceu suas razões. A razão que o Senhor tinha era que o homem tinha pecado. E você tinha razão sobre isso. O Senhor poderia já abrir mão desse homem, mas o Senhor não carregou suas malas de razões, Deus. O Senhor mandou Jesus por nós. E Ele entregou a sua vida, morreu naquele lugar, para que nós carregássemos esse poder em nós, da compaixão, do amor. E diz, Senhor, que quando nós entendemos isso e confessamos, está aqui as pessoas que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, diz que o Senhor derramou dentro de nós esse amor por meio do Espírito, Deus. Senhor, que injustiça, Pai, da nossa parte, é não responder, é não ter essa voz, não expandir essa voz. A gente sempre, Senhor, está colocando na sua mesa as razões, sempre levando para o Senhor, para esse gabinete espiritual, as nossas razões. Temos razões. E o Senhor também está perguntando por nós nessa manhã, mas você tem feito o quê com o diluente desses problemas? Então, Senhor, muito obrigado por expressar para nós hoje de manhã, para mim mesmo, Pai, por uma inspiração você trazer para nós. Essa direção, Pai, de que nós temos algo poderoso em nós. Tem pessoas precisando de tão pouco, Senhor, e a gente carregando tanto. Não é muito, Senhor, é só colocar em prática essa verdade lá no nosso trabalho, que mude o nosso quadro. Atos de amor, Pai, envolve dar, envolve uma boa conversa, envolve um perdão, envolve mudar os nossos olhares, Pai. A Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Não envolve apontar as razões, mas envolve apontar o amor. Então, muito obrigado por essa palavra caindo em nosso coração. Não importa o conteúdo nem a quantidade de pessoas desse lugar, Senhor. Esse grupo aqui, Pai, pode revolucionar o seu ambiente de trabalho, sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos. É o que nós declaramos, Pai, isso em fé e com gratidão no nosso coração por tudo isso. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você foi abençoado? Amém?